atravessou e chegou aqui. A gente socorre-nos e ela prontamente está aqui. Deus continua te abençoando, pastora. E estávamos falando ontem, a pastora, parece um bonequinho assim, você vai ainda ficar assim, ó, perplexa de perto. Ela é linda mesmo, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, tem dado testemunho, um exemplo para todas nós. Deus continue te abençoando, pastora Letícia, que a graça do Senhor continue sobre a tua vida, porque, irmãos, como é lindo a gente se movido pelo Espírito de Deus e a gente fica, Senhor, me ajuda, eu não tenho nada, eu não sei nada. Aí desce aquela graça e vocês vão ver esta graça sobre a vida da pastora. Deus bendito, Deus amado, te glorificamos pela tua presença, por essa oportunidade de estarmos em tua casa aprendendo mais de ti, ó Deus. Pai, nesse momento os nossos corações estão guardados em ti, a nossa mente está guardada em ti, ó Pai. Que o nosso coração esteja aberto para receber de ti aquilo que tu precisa, Senhor, entregar para nós. Que possamos ser sensíveis ao teu Espírito, Senhor, guardar em nosso coração. Mais uma vez, toma a pastora Letícia em tua mão. Mais uma vez, usa com ousadia. Pai, continua abençoando a vida da tua filha. Assim nós te louvamos pela vida da pastora Letícia mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória! Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É um prazer para mim poder estar aqui. É uma honra, na verdade, quando eu recebi o convite da missionária Denise, pastora Alma, da pastora Mical, me senti muito honrada. É a primeira vez que eu estou aqui em Palmas, eu nunca tinha vindo aqui. E é uma honra saber que o Senhor tem essa obra aqui, que pessoas desse lugar estão sendo alcançadas através das portas abertas que Ele estabeleceu aqui. Queria agradecer a presença da missionária Daiane, da missionária Amanda, que sempre me recebe muito bem, são sempre uns amores comigo, e na verdade a gente é family, né? A gente viaja junto, acampa junto. Então eu queria agradecer a vida da missionária Martins, que me acompanhou aqui hoje. Eu não dirijo para longe, eu tenho medo, então ela é minha motorista sempre que eu tenho que dirigir, ou então estacionar, né, Martins? Eu também não sei estacionar. Mas eu vou fazer a obra ainda na minha vida. Sim, eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um dia virei dirigindo. Eu creio. Amém. Trazendo ela no carona. Então, eu perguntei ao Senhor, e queria que Ele confirmasse a palavra que Ele queria que eu trouxesse para a igreja, e Ele confirmou. E algo que Ele ministrou muito forte no meu coração foi que missão, por ser não uma escolha nossa, mas uma obrigação nossa de fazer o ID, de cumprir o ID. O ID nada mais é do que falar da palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem fale? E algo que me chamou muita atenção foi que no mundo físico, no nosso mundo orgânico físico, uma pessoa surda, naturalmente ela é muda. Toda pessoa muda, ela é surda. Por quê? Surda de nascença, porque ela não consegue ouvir. Então ela não consegue ecoar aquilo que ela ouve, ela não consegue aprender. E assim somos nós. Como falaremos se não temos ouvido? Então muitas vezes nós somos surdos espirituais, por isso nós não pregamos, por isso nós não fazemos o ID. E minha filha um dia perguntou para mim, mamãe, mas como que eu faço para entender que a voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus? Eu falei para ela, falei assim, filha, imagina que você está em uma floresta escura e você escuta várias vozes que você não conhece, mas porque você está sempre pertinho da mamãe, você reconhece a minha voz. Então se eu falar assim, que você vai para a direita, que você vai para a esquerda, você vai saber que é eu, você vai saber ir. Mas se você distanciar da mamãe, a minha voz vai ficar baixinha e você não vai entender a direção e você vai acabar se perdendo. Então é assim que a gente tem que estar com Deus. Quanto mais perto de Deus, mais claro a gente ouve a voz dele disser das outras vozes, que tem que distrair a gente por aí. Eu gostaria que o irmão Gladson gostaria também de louvar a vida dele, a Deus pela vida dele, porque ele é um bom brilho,
Ele é um bom pregador, ele está lá atrás, ele está aqui, ele toca, ele canta. Glória a Deus pela sua vida. E eu trouxe alguns slides, essa é a maneira que eu gosto de ministrar, porque eu creio que Deus fala conosco pelos nossos sentidos. Ele fala quando a gente ouve, fala quando a gente vê, né? Fala quando a gente sente. E eu gostaria de estar lendo com os irmãos em Apocalipse 2:5. Eu coloquei o texto também. Pode passar, por favor. Deixa eu colocar no óculos, porque minha luz de longe. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que não puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que vocês deixaram o primeiro amor. Lembrem de onde vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados. O livro, nessa passagem, existem várias exortações para as igrejas. Essa igreja de Éfeso, mais na frente a gente tem sobre a igreja de Laodiceia. E o Senhor, ele é bem enfático em trazer as qualidades da igreja e aquilo que está entristecendo o coração dele, né? No caso de Laodiceia, era aquele amor morno, aquela espiritualidade superficial, né? Aquela espiritualidade, às vezes, no vestir, no falar, né? Na aparência de crente, mas na verdade era morno, né? E aquela cidade, por que é trazida essa mensagem, né? Porque naquela cidade não havia água. Então, a água para consumo daquela cidade era traga por arquedutos de outros lugares, né? Então, quando a gente, quem aqui é mais de roça, né? Eu lembro que tinha dois tipos de roça, dois tipos de fonte de água. Tinha água de fonte fresca, que era uma água bem geladinha, e tem as fontes de águas termais. Quem conhece Caldas Novas aqui? Eu amo Caldas Novas. Caldas Novas, a fonte, ela já sai quente, ela sai fumaça, né? Então, você entra no rio de Caldas Novas, o rio é quente. Então, o que acontece? Como aquela água daquela cidade, ela vinha pelo aquele aqueduto, ela era morna, porque ela não vinha de uma fonte fresca e ela não vinha de uma fonte quente, que normalmente o quente a gente faz chá, não é? O quente ele é ele é usado para uso médico e a fresca é para matar a sede. Mas a água daquela cidade era morna, e quando a gente toma água morna a gente vomita, não é? Por isso que era morna. Então, o Senhor, sabendo que aquele povo entenderia essa mensagem, ele disse: vocês não são quentes, vocês não são frios, vocês são mornos, então eu vou te vomitar. Vocês parecem crentes, vocês parecem, aparentemente, o exterior de vocês se vestem como crente, vocês falam como crente, vocês têm adesivo no carro de crente, mas o seu testemunho não traz isso, é tudo superficial. Meu Deus! E nessa intimidade que a gente tem que buscar todos os dias, o Senhor ministrou algo no meu coração no livro de Cantares, e antes de prosseguir eu gostaria de fazer uma oração. Pai, nesse momento eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento e mostre em nós, Senhor, em cada um de nós, dentro das nossas individualidades, Senhor, aquilo que não serve para Ti, aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos transformar em nós para Te servir, Senhor, em excelência, para ser um testemunho, Senhor, onde a gente for, no nosso trabalho, no trânsito, dentro da nossa família, que o nosso testemunho arraste pessoas, que as pessoas desejam ser mulheres e homens de Deus como nós, e buscando a face do Senhor em primeiro lugar, que a prioridade, Senhor, deste lugar, dessa cidade, da cidade de Falmo, de região, seja Te servir e buscar a Tua face, numa íntima e profunda intimidade com o Senhor, para que eles possam compreender, Senhor, e discernir a Tua voz no meio de tantas outras. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta.
relacionamento entre um casal, normalmente, de via geral, ele começa muito intenso, né? Você deseja estar com a pessoa, você deseja fazer tudo para agradar a pessoa. Tudo na pessoa é lindo, você não vê defeitos. Esse é considerado o primeiro amor. Pode pensar. Então, em Cantares 3:1-4, cita o início desse amor. Como é esse amor por Sulamita e Salomão, né? Esse livro, ele retrata de maneira, né, real o relacionamento entre Salomão e Sulamita, mas também de uma maneira alegórica. Ele trata como Deus ama o seu povo e como ele espera, ou como o povo responde a esse amor. Então eu vou tratar dos dois lados, para que a gente possa entender na profundidade o que o Senhor espera de nós. Porque alguém já leu aquele livro, 5 Linguagens do Amor? As 5 Linguagens do Amor fala que cada ser humano, ele entende que é amado por uma linguagem, né? Então algumas pessoas, elas entendem que elas são amadas se elas ganharem presente. Outras, se você gastar tempo com elas. Outras, se você dar um abraço. Cada pessoa, ela entende que ela é amada por uma linguagem. Então, por exemplo, se a Matilde, a linguagem de amor dela é tempo de qualidade, e eu não dou tempo de qualidade para ela, mas eu encho ela de presente, ela não vai entender que eu amo ela, porque eu não estou falando a linguagem dela. E a mesma coisa, se a minha linguagem de amor é toque físico, que eu gosto de ser abraçada, eu gosto de ser carinhada, mas ao invés disso, as pessoas estão usando a linguagem que é palavra de afirmação, estão sempre me elogiando, estão sempre falando coisas boas a meu respeito, mas não me tocam, não me abraçam, eu não vou sentir que eu sou amada. E Deus é assim também. Então eu me questionei, qual a linguagem de amor do Senhor? A linguagem de amor do Senhor é obediência. E a gente só obedece, a gente sabe que Ele gosta. A gente só obedece, a gente conhece aqui. Porque nós nos perdemos por ignorância, porque a gente rejeita a palavra de Deus. Então, nesse texto, depois que eles se conheceram, ela retrata o amor dela dessa maneira: noites e noites, na minha cama, eu procurei o meu amado. Procurei, porém não o encontrei. Então me levantei e andei por toda a cidade, pelas ruas e pelas praças. Eu procurei o meu amado, procurei, mas não pude achar. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram e eu perguntei: vocês viram meu amado? E logo que saí de perto deles, eu o encontrei. Vou ler de novo. E logo que saí de perto deles, eu o encontrei. Eu abracei o meu amado e não deixei ir embora, até que ele foi comigo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. Existem 2 textos que eu vou ler, e esse é o primeiro, que retrata o primeiro amor e o amor depois que se esfriou, a diferença. Nesse texto em particular, pode continuar. Pode colocar. Obrigada. Eu amo todos que me amam, e quem me busca me encontrará. Esse é o texto de Provérbios. Ou seja, naquele texto que a gente acabou de ler, no meio da escuridão, quando nós estávamos na escuridão, a gente buscava algo para preencher o nosso vazio. Então a gente buscava ansiosamente aquilo, e a gente buscava aquilo que estava ao nosso redor, os patrulheiros. E eles não podiam nos responder. Mas a partir do momento que a gente se afasta daquelas coisas, a gente encontra Ele. Porque Ele se permite ser encontrado quando a gente rejeita aquilo que não é dele. Pode continuar, por favor, Glaucia. Porquanto Ele me ama. Porquanto Ele me ama. Resgatarei, eu protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que me chamar pelo meu nome, hei de responder. Estarei sempre com Ele nos momentos mais difíceis. Quando eu enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que ele seja devidamente honrado. O Senhor, Ele só espera que a gente esteja pronto para estar com Ele. Que às vezes a gente passa por tantas tribulações, e uma tribulação longe do Senhor, Ele é força. Mas uma tribulação com o Senhor é um treinamento para a honra do nome dEle, para o nome dEle ser glorificado. Porque a gente vê, até no meio de uma dificuldade, através de um acidente, através de um problema de relacionamento, de uma enfermidade, a gente enxerga que o plano do Senhor, ele é muito maior que a nossa inteligência
fazia a face dele resplandecer. Pode continuar, por favor, Rafa. Então, o que é esse primeiro amor? Eu disse que o primeiro amor é aquele momento que a gente não vê nada de errado, né? Então, pode soltar. Eu separei alguns textos do próprio livro de Cantares para a gente estar analisando. Ela o apreciava, né? No início, como és belo, ó meu querido, como és amável, como és encantador. Quando nós viemos para o Senhor, eu, por exemplo, eu nasci num lar cristão, mas eu fui católico por muitos anos, então eu não tinha um relacionamento com o Senhor. Eu me entendia como criação de Deus, mas eu não me enxergava como filha, eu não tinha identidade de filha. E quando eu me converti, eu achava tudo lindo, eu achava tudo maravilhoso, eu achava que todo crente era perfeito. Eu achava que eu nunca ia me frustrar, que tudo era lindo, os louvores eram lindos, a palavra era linda. Eu não olhava no relógio para ir embora e aquilo me preenchia. Pode soltar. Ela o desejava, como uma cieira robusta entre todas as árvores do bosque, assim eu amava entre os demais filhos da terra. Não tinha nada que a gente deixava de fazer para estar na presença de Deus. Não deixava. Podia ter culto todos os dias, podia ter oração todos os dias, podia ter vigília de madrugada, e a gente estava lá agarrado. A gente estava lá agarrado, a gente não deixava de ir com coisas boas. Os dois se pertenciam. Eu sou do meu amado e não amava eu. Todo mundo sabia que você era de Deus. Porque onde você ia, você falava Deus, e as pessoas reconheciam Deus na sua vida. Às vezes falar aquela pessoa ali era de Deus. Mas onde que a Sulamita se perdeu nisso? Vamos ver. Ela não suportava ficar diante dele. Antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam as sombras da noite, volte para mim, meu amor. Nós não aguentávamos ficar longe da presença de Deus, longe do altar, porque o altar nos alimentava, os louvores nos fortaleciam. Ela o buscava até encontrar. Procurei por toda parte, segurei e o abracei com força. A gente não aguentava ficar sem a presença de Deus. Então, quando a gente se apegava numa palavra, numa profecia, num momento de oração que o Senhor falava com a gente se agarrava naquilo, e mesmo que o mundo, que diagnóstico, que pessoas, que imigração falasse ao contrário, você se apegava naquilo e não largava. Estágio mais perigoso da vida do cristão: se sente confortável em estar se beneficiando da proteção e da provisão de Deus, mas não tem um compromisso com o reino dele. Então, o que acontece? As pessoas, elas amam estar na casa do Senhor, porque elas sentem paz aqui, né? Elas sentem paz em estar na igreja, mas elas não querem se envolver. Elas querem ter aquele relacionamento raso, literalmente, simplesmente bater ponto, né? Igual a gente fazia no Brasil lá. Bater ponto e ir embora. Ela não quer se envolver. Por quê? Porque às vezes foi machucado no passado, ou porque está se envolvendo com trabalho, né? A América, ela tem essa distração, né? Porque quanto mais trabalha, mais ganha. Então, aqui é muito fácil uma pessoa se envolver e acabar se perdendo no meio disso. Agora que eu vi que tem uma tela ali. Eu sou ruim demais disso. Pode continuar, por favor. Então, qual que é o perigo do comodismo? Aí eu citei alguns exemplos, pode soltar. Nasci em um berço evangélico, contudo já estou salvo. Isso o Senhor falou muito comigo. Porque eu tenho observado, principalmente entre as pessoas que nasceram no lar evangélico, né? E no caso aqui da América, as crianças e os adolescentes. Muitos deles não teve um encontro de verdade com o Senhor. Eles simplesmente vão na igreja porque a mãe traz, né? E às vezes pessoas que vieram do Brasil assim, estão acostumadas de seguir a rotina, a disciplina, né? A parte eclesiástica do culto, mas não é crente ainda. Não teve um encontro de verdade com o Senhor. Às vezes tem 20, 30, 40 anos de evangelho, mas não aceitou o Senhor ainda. Está só esquentando o banco. Está só fazendo, aparentemente, servindo o Senhor, mas lá fora não tem testemunho. E por isso não consegue alcançar vidas, porque lá fora não tem testemunho. Então a pessoa ela é simplesmente uma carcaça, por dentro ela não tem nada. Mas por quê? Porque não houve aquela necessidade dela buscar o Senhor, né? Ela
nasceu. Então ela pensa assim, não, nasci, então eu não preciso aceitar Jesus. Isso é uma mentira. E eu queria falar aqui para as crianças e para os adolescentes que vocês precisam sim aceitar Jesus. Glória a Deus. Vocês precisam sim. Não é porque a mãe de vocês é crente, que a mãe de vocês, que vocês nasceram nesse ambiente, vocês precisam vir aqui na frente aceitar o Senhor Jesus. E se tem alguém que está no Evangelho há muitos anos e nunca fez, você precisa fazer. Você precisa vir no altar, você precisa confessar Ele como seu único e suficiente Salvador, para que o ciclo da sua vida mude, para que as coisas sejam desatadas na sua vida. Outra coisa, Deus me ama como eu sou. Aquilo que eu sou assim, meu caráter é assim, minha personalidade é assim, então eu vou continuar assim. E não, nós precisamos, até a vida do Senhor Jesus, buscar nos melhorar como pessoas melhores, como servos melhores, como amigos, como funcionários melhores, como patrões melhores. Eu vou à igreja, mas não quero me envolver. A pessoa, como eu disse antes, a pessoa ela ama estar na presença do Senhor, ela é tocada pelos hinos, a palavra de Deus fala com ela, mas ela não quer se envolver. E às vezes porque traumas já aconteceram no passado, né? Ou porque ela literalmente está priorizando outras coisas, né? Isso é um perigo do comodismo. Não preciso estar na igreja para estar com Deus. Isso é algo que a gente tem ouvido muito. Realmente, você não precisa vir à igreja para estar com Deus. Deus está com você em todo lugar. Eu gosto de falar que nós somos como um carro, né? Quando você compra um carro novo, ele não mora no posto de gasolina, certo? Porque o propósito dele é fazer você rodar. E assim somos nós. Nós não precisamos vir à igreja para buscar Deus. Mas é aqui que a gente alimenta, é aqui que a gente é fortalecido, é aqui que a gente é edificado e preparado para viver o que está lá fora. Glória a Deus. Outro, por favor. E o não tem problema. E o último é tudo religiosidade. Né? Que isso é outra coisa que também está muito perigosa, né? Que agora está no não tem problema fazer isso. Tá tudo bem, não tem nada a ver, né? Está tudo bem, é tudo religiosidade, é o que as pessoas falam. Não, isso não tem problema, é tudo religiosidade. E nisso as pessoas vão se distraindo no meio desses lençóis e se perdendo. Próximo, por favor, Gladys. Então, vamos à segunda parte do amor da Sulamita por Salomão. Está em capítulo 5, verso 2 a 8. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eu ouvi o meu amado bater na porta. Deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça está molhada e sereno, e o meu cabelo está úmido de orvalho. Aí ela disse, eu já tirei a roupa. Será que preciso me vestir de novo? Já lavei os pés? Por que sujá-los outra vez? O meu amor passou a mão pela abertura da porta e meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra e os meus dedos também. E eu segurava o trinco da porta. Então abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz. Procurei-o, porém não pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram pela segunda vez. Eles me bateram e me machucaram. E os guardas das muralhas da cidade me arrancaram a capa. Então essa é a segunda parte do amor de Sulamita e Salomão. Ele foi buscá-la e ele bateu na porta. Ele bateu na porta. E ele bateu na porta. Mas ela estava envolvida em lençóis. Ela estava acomodada. E ela ficou com preguiça de se posicionar, de se vestir como rainha para atender a porta. Ela ficou com preguiça, porque o pé dela ela estava lavada, ela não queria sujar o pé de novo. Ela não queria se expor às coisas, ela não queria pagar o preço. Então ela ficou com preguiça. E nessa preguiça, e o coração dela estava acordado, quer dizer, ela sabia que ele estava ali. E ela até sentia um arrepio. Sabe quando a gente sente arrepio? Mas não passava disso. Ela continuou ali. Depois eu
permitiu isso. Então, 4:1 diz: peguem as raposas, apanhem as raposinhas antes que elas estraguem a plantação de uvas que está em flor. A flor, ela precede o fruto, certo? Então, o que as raposinhas fazem? Os filhotes das raposas, eles, na natureza, elas consomem tudo, né? É um animal que come praticamente de tudo, come de carniça a plantas. Então, ela se alimentava tanto do fruto da videira quanto das flores, né? Então, o que Salomão diz? Uns versículos antes, ele estava feliz com tudo que Deus estava fazendo na vida dele e dela, sabe? Que estava assim, tudo tão perfeito. Então, ele falou assim: apanhem as raposinhas, porque elas podem estragar o que está acontecendo agora. Meu Deus. Elas podem abortar os frutos que estão por vir. Eu declaro em nome de Jesus que essa igreja é florida, cheia de flores, e que as raposinhas, elas não vão atrapalhar. O que são as raposinhas? São as contendinhas, as fofoquinhas, as coisinhas pequenas que elas vão acontecendo, né? Às vezes palavras mal interpretadas, às vezes coisinhas pequenas que vão acumulando, que às vezes você não dá importância, que você vai deixando pra lá, deixando pra lá, deixando pra lá, e aquilo, quando você vê, trouxe um estrago terrível. Então nós temos que vigiar para que o propósito do Senhor não venha a ser atrasado ou prejudicado por conta de raposinhas. E ela dormia, mas o coração dela estava acordado, né? Então, ela estava em lençóis de conforto e comodismo, né? Ela estava muito confortável do jeito que ela estava, então ela estava com preguiça de se posicionar e fazer o que ela tinha sido pedida para fazer. O coração dela velava, no íntimo dela ela sentia o chamar, lembrava dos momentos bons, sentia arrepios, mas não tinha ânimo de se levantar e colocar à disposição do amado. Pode colocar. Ela ainda ouvia a voz do seu amado, mas não conseguia pôr em prática o que ouvia. Vestir a túnica e sujar os pés. Como eu disse, o vestir a túnica, ele é necessário um posicionamento, porque a túnica de uma rainha, lembra da Vasti? A Vasti, porque ela não quis fazer, ela não quis vestir a roupa e não quis colocar a coroa. E por isso ela perdeu, né? Ela foi substituída. E nesse caso, a Sulamita aconteceu a mesma coisa, compromissos de rainha negligenciados, né? A gente quer ser rainha, a gente quer estar no reino de Deus, mas a gente não quer viver, a gente quer ser igreja, quer ser noiva, mas a gente não quer viver o que ele espera que a gente se posicione para fazer. Nós evitamos as dificuldades que viriam ao se posicionar. Pode continuar, por favor. Ela viu o amado, as mãos do amado pela frecha da porta. Então ela estava mais interessada na mão do que na face. E muitas vezes a gente é assim também. A gente está mais preocupado com o que Deus vai fazer por mim, o que Ele vai fazer para a minha família, o que Ele vai fazer para resolver o meu problema nas mãos, mas a gente esquece de buscar a face. Ela viu a mão, mas ela não viu a face. Pode colocar mais para frente. Arrependimento tardio. Aleluia. Capítulo 5, verso 6 diz: Então abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz, procurei, porém não pude achar. Chamei, mas ele não respondeu. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram, eles me bateram e me machucaram. Os guardas da muralha da cidade me arrancaram a capa. A partir do momento que a gente desobedece, lembrando que a linguagem de amor do Senhor, ele entende que ele é amado, que nós somos, que nós temos ele como Deus. Aleluia. A partir do momento que a gente obedece. A partir do momento que a gente se demora em obedecer, há consequências, né? Então, a partir do momento que ela atrasou
ousou se posicionar no momento que ela foi chamada para fazer, ela sofreu a consequência dela não conseguir encontrá-lo e dela sair à procura dele. E os guardas da cidade bateram nela e tiraram a capa dela. O que é tirar a capa? É te expor a vergonha. É te expor a vergonha. É tirar aquilo que está cobrindo a sua nudez. Então imagina, ela ficou pelada no meio da rua porque ela desobedeceu e não abriu a porta quando ela deveria abrir. Ora, honrarei aqueles que oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Essa é a palavra do Senhor. Então que a gente busque nas coisas simples da nossa vida obedecer ao Senhor, porque cada um aqui tem um muro baixo, cada um aqui tem uma área de debilidade, uma área que você precisa melhorar, que o Senhor tem te apontado para isso. Então se posicione, não seja tardio no seu posicionamento. Ela sofreu as consequências da negligência e desobediência, né? Ela, como eu disse, ela apanhou do mundo. Quantos nós já apanhamos do mundo porque a gente não obedeceu ao Senhor, porque a gente não ouviu o Senhor? A gente apanha do mundo todos os dias se a gente não obedecer a voz do Senhor. Se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então do mesmo modo me arrependerei do bem que previra e determinar a fazer. O Senhor tem planos maravilhosos para a nossa vida, amém? Não que nossa vida vai ser perfeita, mas os planos dele são muito mais altos que os nossos. Como eu disse, os caminhos dele às vezes não são os caminhos que a gente pensa que deve trilhar, mas o Senhor sabe. E ele planejou coisas maravilhosas, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, a partir do momento que você diz, não, eu escolho, eu abro mão do meu livre-arbítrio, eu escolho viver a vontade do Senhor, as coisas irão cooperar para o nosso bem. Estou doente de amor. No capítulo 5, 8, ela diz, eu estou doente de amor. Fala para o meu amado que eu estou doente de amor. Então, no meio da dificuldade, depois que ela apanhou, não é assim que a gente volta para Jesus? Depois que apanha muito do mundo, aí a pessoa volta para Jesus. Então ela diz, eu estou doente de amor, eu quero de volta ter aquilo que eu tinha de volta. E Isaías 55:6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode, invocai enquanto está perto. Porque lembrando do exemplo que eu dei da minha filha, né? Enquanto ela estava perto de mim, ela conseguia entender minha voz. A partir do momento que se ela se afastasse de mim, ela não conseguia entender a minha voz. E assim, porque alguém disse aqui, agora eu não me lembro quem, acho que foi a Ana, que ela disse constância, né? A constância é algo onde a maioria de nós tem falhado, porque a gente faz devocional uma vez no mês, ou a gente estuda a Bíblia só quando o pastor chama para dar a palavra de dízimo. Então nós não temos constância, nós precisamos de disciplina, porque a partir do momento que você conhece o que a palavra de Deus diz, não é qualquer coisa que a pessoa fala que você vai acreditar. Porque hoje existe, nós somos bombardeados de todos os jeitos. Nós somos bombardeados no nosso trabalho, nós somos metralhados na mídia, né? Com conceitos que vão extremamente na contramão do que Deus tem para as nossas vidas. Mas a partir do momento que você sabe, você reconhece quem você é em Deus, não é qualquer conceito, qualquer placa, qualquer crachá que a pessoa põe em você que você vai aceitar, porque você sabe quem você é em Deus. O problema é que tem muita gente que sabe que foi feito por Deus, que reconhece Deus como o Criador do mundo, mas como eu disse, não não tem identidade ainda de filho. E vocês precisam ter identidade de filho, porque a partir do momento que você saber que você é realmente filho de Deus, não é qualquer coisa que te distrai. Na primeira vez, o que a gente tinha então? Na primeira vez ela busca por ele e ele deixa sem contrato. Na segunda vez, por mais que o desejasse, ele não se manifestou quando ela quis, pois ela tinha sido negligente. E assim é o Senhor. Sede vós semelhantes aos servos quando esperam o Senhor voltar de um banquete de casamento, para que assim que chegar e anunciar-se, as portas abrissem demora. Nós precisamos estar atentos. Gente, Maranata, o Senhor está às portas. Os tempos estão maus, muitas coisas estão acontecendo, os sinais estão aí. Então, que a gente se prepare, que a gente esteja com as nossas lamparinas preparadas,
a nossa mente não esteja no mundo que está aqui, em buscar as coisas desse mundo, né? A Marta estava até falando comigo no carro, né? A prosperidade que as pessoas pregam, né? Mas que a nossa prioridade seja manter as nossas vestes brancas. Porque ele não vai ter tempo de mudar depois. Eu gosto de usar esse exemplo quando eu gosto de cozinhar, né? Então, quando a gente está fazendo um bolo, ou quando a gente está fazendo um omelete, a gente precisa, vamos supor, fazer um omelete, a gente vai precisar de 10 ovos. Aí você coloca o primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º cachorro. O que acontece? Você põe tudo a perder. E a leite fervendo é a mesma coisa. Às vezes você está ali, né? Põe o leite ferver e você fica ali em cima do leite, o leite não ferve, o leite não ferve. Quando você desvia o olhar, que os nossos olhos estejam no Senhor. Que as nossas vestes estejam adornadas, esperando o Senhor. O que tem te distraído? O que tem te dado o propósito de Deus? Como eu disse aqui, cada um aqui tem uma área. Nós somos seres humanos falhos. E cada um aqui, eu gosto de falar que tem um muro baixo, aquela parte ali que é perigosa, que se apertar naquilo ali é igual uma descarga na sua vida espiritual, um ralo, desce tudo. Então, o que tem te distraído? O que tem te cegado? Que óculos você tem usado? Porque às vezes você pega óculos que não é para você usar. Sabe quando você coloca um óculos? Por exemplo, eu tenho miopia. Se eu colocar um óculos de alguém que não enxerga de perto, eu não vou enxergar nada. Quer dizer, a minha visão vai ser comprometida, né? Eu não vou enxergar. Então, que óculos vocês têm que colocar? Vocês têm colocado os óculos do mundo ou vocês têm visto o mundo com os olhos do Senhor? O que tem te calado? Né? Aqui voltando, que o mudo, ele só é mudo porque ele não escuta. Então, por que você não tem falado? Será que é porque você não tem buscado o suficiente? Você não tem ouvido a voz do Senhor, por isso você não tem falado? Ou porque você está coagido, constrangido diante do que o mundo oferece, que é contrário ao que você prega? Então você prefere se calar e ficar o crente morno, o crente casca de ouro. O que tem te atrapalhado a posicionar? O que tem te trazido preguiça? É a falta de tempo? É o seu trabalho? É, às vezes, desculpas que você inventa, porque meu marido, porque minha mulher, porque meus filhos, por conta que eu não tenho tempo. O que tem feito você deixar de vestir a roupa e de sujar os pés? O que tem te impedido de pagar o preço para servir o Senhor? Em que lençóis de conforto e comodismo você tem se envolvido? Vigia, gente. Vigia, porque eu tenho visto tanta gente que pediu ao Senhor para sair do Brasil, para ter uma oportunidade aqui. E se perdido no meio do caminho, não é brincadeira. Porque a pessoa ela se vê deslumbrada pelo dinheiro e pelo que o dinheiro pode comprar, pelo que o dinheiro oferece, né? Viagem, e luxo, coisa cara, e coisa de marca, e a pessoa fica tão deslumbrada com aquilo que ela desfoca, né? Igual o leite fervendo, que ela estava ali buscando o Senhor, quer ir para a América, quer uma oportunidade, mas ela chega aqui, ela se distrai quando ela vê o leite já derramou. Do que você tem se ocupado em que você tem se dedicado de verdade. Então eu separei aqui alguns exemplos que é para reflexão da igreja, amém? Então, é o dinheiro que tem te distraído, que tem te ocupado, que tem sido prioridade na sua vida? É Netflix, é série, não é? Todo mundo aqui gosta de série? Eu gosto de série, mas a série ela tem lugar na minha vida, Deus tem outro. A gente tem que ter prioridades. Rede social todo mundo tem, é uma bênção, é um meio que a gente usa para evangelizar também, a gente deve usar, se alguém que não usa, a gente deve usar o WhatsApp, Instagram, Facebook, em função do reino de Deus, mas se a gente não viciar, a gente fica ali, 1, 2, 3, 4 horas por dia vendo coisa que não vai trazer nada pra gente. Então, fala, Deus! Fofoca, distensões, né? Paulo ele exorta muito as igrejas acerca disso, porque é um problema. E infelizmente mulheres têm mais esse problema do que os homens.
tem muito homem fofoqueiro. Mas a mulher, se ela não vigiar, né? Paulo escreve sobre isso, né? Ela se envolve. Então eu queria dar uma dica para vocês. Quando alguém vier, e só existe fofoqueira porque existe quem escuta, certo? Então quando alguém vier trazer alguma história para você, seja de um irmão, seja de uma situação, o que você vai se questionar dentro da sua mente? Por que essa pessoa está confortável em falar isso para mim? Então se questione, por que essa pessoa está confortável em fofocar da vida da pessoa para mim? Será que é porque eu dou espaço? Então a partir desse momento você se posiciona diferente e agrada o Senhor. Pode continuar, Vanessa. Meu Deus! Deus é zeloso e ciumento com o seu povo. Então, a partir do momento que o Senhor percebe que a sua prioridade tem sido outra, né? Nessas distrações aí que eu citei, e não ele é ciumento, ele é zeloso. Então, ele vai mudar algumas coisas na sua vida, vai fazer algumas coisas acontecer, te levar a lugares e coisas acontecerem para que você volte a tua face a ele. Pode continuar, Tomás. Em Cânticos 8:6 diz: grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. O amor é tão forte como a morte e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como labaredas mais intensas, e queima como fogo furioso. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Vou repetir. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O que o Senhor espera de nós, então? A pessoa pode te oferecer tudo. Pode te oferecer mundos e fundos, luxo, pode te oferecer dinheiro, pode te oferecer conforto. Mas de nada você vai abrir mão do amor que você tem no Senhor e do posicionamento e de servir o Senhor com integridade. Quando eu falo servir o Senhor com integridade, é mais do que servir o Senhor dentro dessas quatro paredes. É porque eu gosto de falar que a gente ser crente dentro da igreja é muito fácil, porque todo mundo tem o mesmo, o mesmo pensamento, assim, entre aspas, né? Mas todo mundo tem a mesma visão, né? Todo mundo consegue se comunicar na mesma linguagem, entende os propósitos do Senhor. Agora, ser crente lá fora, brilhar na luz, ser luz lá no escuro, né? E ser sal onde não tem insípido, é mais difícil. Mas o Senhor, Ele nos fez para isso, né? A gente luz só brilha no escuro, né? E sal porque está sem sal. Então é lá que a gente tem que ser diferença. Aqui a gente só se fortalece, aqui a gente se ampara, aqui a gente se lapida, aqui é ferro afiando ferro e às vezes vai sair faísca. Então a gente precisa entender que nós estamos sendo preparados para resgatar o perdido, para libertar o que precisa de libertação, para dar entendimento àquele que anda em caminhos maus, para abrir os olhos daquele que está cego, corrompido pelas coisas desse mundo, para tirar a cera, né? Curar aqueles que ainda não conseguem ouvir. Amém? Em Tiago 4:5 diz: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela por ciúme dos seus. Então o Senhor nos enxerga assim, né? Por várias vezes na palavra de Deus, o Senhor trata o povo de Israel como um povo adúltero. Por quê? Eles se deixavam contaminar com o meio que viviam, né? Deixavam se contaminar com o meio que viviam. Então a palavra de Deus diz que a gente não deve se conformar com as coisas que nos são impostas, né? E são coisas muito sutis. E como eu disse, nós somos bombardeados e a gente tem que orar muito pelas nossas crianças, muito pelos nossos jovens, principalmente os que estão na escola ainda, porque ali é literalmente uma metralhadora todos os dias, né? Todos os dias, que não tem nada a ver, que tá tudo ok. Eu estava até falando com a Matilde, né, que agora todo lugar tem, né, dispensário de maconha. Não sei se aqui no Cape tem, mas tem um álcool, tá lá, dispensário de maconha. Então, assim,
está sendo internalizado nas nossas crianças. Por isso que a gente precisa estar cobrindo eles, trazendo os nossos filhos para a casa do Senhor, e sendo igreja dentro de casa, fazendo culto doméstico, tendo a disciplina. Igreja, nós precisamos de disciplina, constância, como o irmão falou. Sabe, todos os dias, nem que seja 5 minutos. Com relação aos filhos, a palavra de Deus diz que a gente deve falar quando a gente levanta, quando a gente está no caminho, quando a gente vai sentar na mesa, quando a gente vai deitar. Porque a gente precisa que os nossos filhos compreendam e discernam a vontade de Deus e aquilo que o mundo prega, que são coisas diferentes. Quem é essa que vem subindo do deserto apoiada em seu amado? Mas o que aconteceu com Sulamita? Ela se arrependeu, né, daquilo que ela tinha feito. Ela se voltou do seu caminho mau e ela buscou o amado da alma dela com todas as forças. Ela pagou o preço, ela teve a disciplina, ela teve a constância. E o que o amado fez? Foi lá no deserto, pegou ela pela mão e carregou ela de volta. E é assim que o Senhor faz conosco. Se tem alguém aqui, em nome de Jesus, que está se vendo desse jeito nesse momento, está se enxergando fraco, está enxergando que não está fazendo o que Deus colocou para fazer, que está desprezando o dom e o talento que o Senhor colocou na tua mão, que em nome de Jesus, você aí mesmo no seu banco, reconheça o teu mau caminho e volte para o Senhor enquanto há tempo, porque a obra do Senhor é um corpo vivo e todos os membros são importantes e essenciais e juntos trabalham para que um propósito maior seja alcançado. Então se posicione, suje os pés, pague o preço, não fique esperando o dia que isso acontecer, o dia que isso estiver melhor, o dia que isso vier. Não, se posicione, porque aquele que te apontou para esse lugar, ele vai pagar a conta. Ele vai pagar a conta, ele vai fazer. Venha depressa, meu amado. Amém? Venha depressa. Venha depressa, porque nós somos a noiva que o Senhor vem buscar. E Ele espera uma noiva sem mácula. Uma noiva que não se deixa contaminar com as coisas desse mundo, que não se distrai em meio a lençóis de comodismo. Que tá tudo bem assim. Eu vou na igreja, depois eu vou embora, tá tudo bem. Eu recebi o que eu quero, então eu vou embora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele e cearei e ele comigo. O Senhor está à porta. O Senhor está batendo. Ele está batendo, Ele está batendo. A decisão é nossa. Eu gosto de dizer que a nossa vida é resultado das escolhas que a gente faz. Então, tem coisas que a gente escolheu lá atrás que a gente está pagando preço agora, né? Então, a partir do momento que você escolhe as coisas que o Senhor designou para você, as coisas vão funcionar, né? E, caso contrário, não. Se levantar e abrir a porta é uma escolha, como eu disse. Pode continuar. Escolha, as suas escolhas e as suas consequências. Pode voltar. A escolha é sua e as consequências são também a sua responsabilidade. Então, o que você escolheu hoje, o caminho que você escolheu trilhar, a mesa que você escolheu sentar, os relacionamentos que você escolheu ter, são escolhas suas. Mas a responsabilidade dessa escolha também vai ser sua. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Gente, porque Ele vem. Ele vem. E ele vai buscar só quem realmente, porque Ele vem aqui. Não adianta a gente ser por fora. Porque a árvore é reconhecida pelos frutos que ela produz. E o Senhor conhece. O Senhor sabe. E Ele vai buscar. E Ele vai buscar. E Ele não está simplesmente buscando robôs. Porque às vezes quando a gente entra naquele ativismo religioso, estar na igreja não é ter relacionamento. Estar na igreja é parte de... É como se fosse o efeito colateral de um relacionamento. Porque quem tem relacionamento não aguenta ficar sem igreja, não. Quem tem relacionamento não aguenta ficar longe do altar. Não aguenta. Então,
Deus não, porque ativismo religioso é diferente. Ah, estou na igreja todo dia, eu faço tudo. Mas isso é outra coisa, relacionamento é outra coisa. Regozijemo-nos e alegraremos, e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, seja a sua esposa se aprontou. Então nós estamos aprontados, nós estamos adornados. Vamos reconhecer, gente, se tem alguma coisa em nós, como eu disse aqui no início, que não agrada o Senhor, que não tem serventia para o reino dele, que a gente abandone e que a gente busque a servir ele com integridade, porque cada um aqui tem um dom e um talento diferente. Às vezes um tem o dom de estar louvando, estar ministrando louvor, outro de pregar, outro de ensinar, outro para as crianças, né? Outros têm dom, por exemplo, às vezes você dirige um Uber, mas todas as vezes que entra um passageiro no seu carro, por mais que ele não te dê oportunidade de estar falando da palavra de Deus. Martinho, você pode passar lá para mim, por favor? Eu vou passar um vídeo rapidinho aqui para vocês, viu, Clara? Vou passar um vídeo rapidinho. Ela vai passar. E por mais que você não tenha oportunidade de estar falando da palavra de Deus para aquela pessoa, você pode orar por ela. Às vezes dentro de um carro, dentro do seu trabalho, num tráfico. Eu lembro que teve uma época que Deus me constrangeu muito para fazer isso, porque eu ia para o trabalho e eu enfrentava sempre muito trânsito. E eu lembro que eu colocava a minha mão assim, eu falava assim, eu vou orar para cada carro que vier na minha direção. Eu não conhecia aquelas pessoas, eu nem sei o que aquelas pessoas precisavam, mas era o que Deus colocou no meu coração para fazer. Às vezes você vai no supermercado, Deus vai te tocar para falar com a caixa do supermercado, ou para ajudar alguém a colocar as compras dentro do carro. E aquilo vai falar muito mais do que 1000 palavras. E no final, você segurar a porta para alguém e falar, Deus te abençoe, tem um dia abençoado. Às vezes é tudo que a pessoa podia ouvir, precisava naquele dia. E nós, como eu disse, né, a missão de evangelizar, de fazer missão, não é só do pastor, não é só da equipe de missionários da igreja, da liderança de missões. É uma responsabilidade de cada um de nós dentro daquilo que o Senhor preparou para nós. E esse vídeo que eu vou passar vai falar um pouquinho sobre isso, para a gente entender que a igreja que o Senhor vai buscar, ela está além disso daqui. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson, I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had an Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I have an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's call was burned up before the judgment seat was. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones, I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life
burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. Let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. Aleluia. Lindo, não é? You saw it. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You'll be judged according to what you were called to do. Então, gente, estamos preparados para esse momento? Porque eu estou. Eu estou preparada para esse momento. Porque o que importa, gente, é a gente ser fiel dentro do propósito que Deus chamou a gente para fazer. Eu nunca na minha vida imaginei que eu estaria aqui. Nunca na minha vida. Mas o Senhor tinha um propósito. E quando eu olho para trás, eu vejo como tudo colaborou e como tudo foi um treinamento para a minha vida. Para hoje, eu estar fazendo o que eu amo fazer, que é estudar a palavra de Deus, que é ministrar a palavra de Deus, aquilo que Deus fala no meu coração. Então eu vejo que Deus colocou um amor por leitura na minha vida desde muito cedo. Só que eu lia livros. E a partir do momento que eu entendi qual era o meu chamado, eu percebi que a leitura dos livros lá de trás, da minha vida acadêmica, colaborou para que hoje eu amasse a palavra de Deus. E eu todos os dias pensando na palavra de Deus e meditando no que Deus tem para a humanidade e em como, às vezes, o meu papel pequeno dentro da minha casa, né, como mãe, porque é algo que eu vejo como prioridade, que é o meu primeiro ministério, que é as minhas filhas, porque antes de eu ministrar para vocês, eu já ministrei para elas lá dentro da minha casa. A mesma palavra, todas as vezes, foi algo que o Senhor me constrangeu a fazer há uns anos atrás, que toda palavra que eu subisse, antes eu ministrava para mulheres, toda palavra que eu fosse ministrar para aquelas mulheres, as primeiras mulheres que precisavam ser ministradas, eram as minhas filhas. Na linguagem delas, do jeito que elas entendem, mas que a gente tenha esse olhar para a nossa casa, e que a gente sirva o propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém? Obrigada pela oportunidade. Queria agradecer mais uma vez Pastor Abra, a gente se conhece há muitos anos. Para quem não sabe, eu conheci ele no meu casamento. Ele traduziu o meu casamento, né? E depois eu me conheci a pastora Mical, né? Eu moro em Stoughton, né? Eles moravam em Stoughton. A gente sempre se encontrava nas lojinhas brasileiras e é um casal assim que muito me inspira, porque é um amor genuíno pelo Senhor, porque constrange, porque o que eu vejo que eles fazem e o amor que eles fazem, a dedicação que eles fazem me constrange e assim é uma inspiração para mim, sabe? Quando eu vejo a pastora Mical com o filho pequeno, mas aqui servindo, pastor Abner trabalhando 2 igrejas, mas aqui servindo com amor, com deleite, porque a obra do Senhor não é um fardo. A
A gente faz para o Senhor, porque a recompensa lá não tem. Amém. Glória a Deus. Que coisa linda. Eu não sei vocês, mas eu fui tão surpreendida pelo Espírito Santo nessa manhã. Que forma gostosa de aprender, de levar umas